de Moacir Scliar, Max e os Felinos. Medo, eu. O tigre não tem medo de ninguém. O tigre invisível, a minha alma. Francisco Macias Nguema, ditador deposto da Guiné Equatorial. Introdução escrita por Moacir Scliar. O destino ainda bate a porta, claro, mas nesta época de comunicações instantâneas, prefere o telefone. Na tarde de 30 de outubro de 2002, voltando para casa, cansado de uma viagem, recebi uma ligação. Era uma jornalista do jornal O Globo, dando-me uma notícia que, a princípio, não entendi bem. Parece que um escritor tinha ganho na Europa um prêmio importante com um livro baseado em um texto meu. Minha primeira reação foi a estranheza. Um escritor, e do chamado Primeiro Mundo, copiando um autor brasileiro? Copiando a mim? Ela se ofereceu para me dar mais detalhes, que foi feito em telefonemas seguintes. E assim, aos poucos, fui mergulhando no que se revelaria nos dias seguintes, um verdadeiro torvelinho, uma experiência pela qual eu nunca havia passado. Sim, um escritor canadense chamado Ian Martel havia recebido na Inglaterra o prestigioso prêmio Booker no valor de 55 mil libras esterlinas, conferido anualmente a autores de Commonwealth britânico ou da República da Irlanda, entre outros Ian McEwan, Michael Oded, Kingsley Amis, J.M. Coetzee, Salman Rushdie, Iris Murdoch. Sim, ele dizia que havia se baseado em um livro meu, Max e os Felinos, publicado no Brasil em 1981 pela LPM Porto Alegre e traduzido poucos anos depois nos Estados Unidos como Max and the Cats, New York, Ballantines Book, 1990, e na França como Max et les Chats, Paris, Presse de la Renaissance, 1991. É uma pequena novela que escrevi com grande prazer. Lembro-me de um fim de semana na Serra Gaúcha, em que matraqueava animado a máquina de escrever, em todos os minutos em que não estava cuidando de meu filho, ainda pequeno. Minha primeira reação não foi de contrariedade. Ao contrário, de alguma forma, senti-me envaidecido por ter alguém se entusiasmando pela ideia tanto quanto eu próprio me entusiasmara. Mas havia na notícia um componente desagradável e estranho. Tão estranho quanto desagradável. Ian Martel não tinha, segundo suas declarações, lido a novela. Tomara conhecimento dela através de uma resenha do escritor John Updike para o New York Times. Resenha desfavorável, segundo ele. Esta afirmativa me perturbou. Max and the Cats não chegou a ser um best-seller, mas os artigos sobre o livro que me haviam sido enviados pela editora eram favoráveis, inclusive o do New York Times, assinado por Herbert Mitgang. Teria Updike escrito uma outra resenha para o mesmo jornal? Se era esse o caso, por que eu não a recebera? Será que os editores só mandavam resenhas favoráveis? A afirmativa seguia-se um comentário de Martel. Uma pena, dizia ele, que uma ideia boa tivesse sido estragada por um escritor menor. Mas em seguida levantava uma outra hipótese. E se eu não fosse um escritor menor? E se Updike tivesse se enganado? De qualquer maneira, a ideia principal do livro serviu-lhe de ponto de partida para sua obra The Life of Pi. E qual é essa ideia? O Max Schmidt, de meu livro, é um jovem alemão que está fugindo do nazismo, que embarca para o Brasil. O navio em que viaja um velho cargueiro transporta também animais de um zoológico. Há um naufrágio criminoso, mas Max salva-se em um escaler e de repente sobe a bordo um sobrevivente inesperado e ameaçador, um jaguar. Começa então a segunda parte da novela que tem como título O Jaguar no Escaler. Esta a ideia que motivou Martel. O seu personagem Piscine Molitor Patel, Pi, é um menino hindu cujo pai é dono de um zoológico. A família emigra para o Canadá,
levando os animais a bordo. Há na segunda parte do livro um naufrágio, depois será considerado criminoso. Pi salva-se. No mesmo barco estão um tigre de Bengala, um orangotango e uma zebra. O tigre liquida os três e Pi fica à deriva com o felino por mais de 200 dias. O texto de Martel é diferente do texto de Max e os felinos, mas o leitmotiv é, sim, o mesmo. E aí surge o embaraçoso termo plágio. Embaraçoso não para mim, devo dizer logo. Na verdade, como disse antes, o fato de Martel ter usado a ideia não chegava a me incomodar. Incomodava-me a suposta resenha e também a maneira pela qual tomei conhecimento do livro. De fato, não fosse o prêmio. Eu talvez nem ficasse sabendo da existência da obra. No lugar de Martel, eu procuraria avisar o autor. Aliás, foi o que fiz, em outra circunstância. Meu livro A Mulher que Escreveu a Bíblia teve como ponto de partida uma hipótese levantada pelo famoso Schuller norte-americano, Harold Bloom, segundo a qual uma parte do Antigo Testamento poderia ter sido escrita por uma mulher, à época do rei Salomão. Tratava-se, contudo, de um trabalho teórico. Mesmo assim, coloquei o trecho de Bloom como epígrafe do livro, que enviei a ele. Nunca respondeu, nem sei se recebeu, mas eu cumpri minha obrigação. Martel agiu de maneira diferente. No prefácio em que agradece a muitas pessoas, atribui a fagulha da vida, the spark of life, que o motivou a mim, mas não entra em detalhes, não fala em Max e os felinos. Nada se cria, tudo se copia, é um dito frequente nos meios acadêmicos. Escrevendo a respeito do incidente, prefiro este termo. Luiz Fernando Veríssimo observou que Shakespeare baseou numerosas obras em trabalhos contemporâneos menores. Em realidade, não há escritor que não seja influenciado por os outros. Bloom, a propósito, fala da angústia da influência. Quando comecei a rabiscar meus primeiros textos, copiava descaradamente. Em redações escolares, transcrevi várias frases do Cazuza, de Viriato Correia, um livro que foi lido por várias gerações de crianças brasileiras. Mas isso no começo. É um sinal de maturidade procurarmos andar com nossas próprias pernas. Também é um sinal de maturidade reconhecer de forma explícita que tenha se inspirado no material dos outros. Em trabalhos científicos, isso é feito mediante citação bibliográfica. A transcrição também não pode ser extensa. Essas coisas são levadas cada vez mais a sério. Apesar de a noção de propriedade intelectual ser relativamente nova na história da humanidade, tomemos, por exemplo, os trabalhos de Hipócrates, considerado o pai da medicina, e que viveu no século V a.C. É difícil saber o que é realmente obra deles e o que foi escrito por seus discípulos. O nome Hipócrates era uma grife, uma gratuita franchise. Era livremente usado porque à época não havia direitos autorais. Em matéria de texto, isso surgiu com a indústria editorial, portanto em plena modernidade. Shakespeare ainda vivia uma fase de transição. Uma ideia é uma propriedade intelectual. Isto não significa que não possa ser partilhada. Pode sim e frequentemente o é. Um editor propõe um mesmo tema para vários autores e faz uma antologia com os trabalhos. Nada demais nisso. Um autor não está prejudicando o outro. E diferente da situação de um produto qualquer que é copiado, o que implica prejuízo para o produtor original, a pirataria. Usar a mesma ideia literária não chega a ser pirataria. Depois de muito debate sobre o assunto, o livro de Martel finalmente chegou-me às mãos. Li-o sem rancor. Ao contrário, achei o texto bem escrito e original. Ali estava a minha ideia, mas era com curiosidade que eu seguia a história. Queria ver que rumo tomaria sua narrativa. Boa narrativa, aliás, dotada de humor e imaginação. Ficou claro que nossas visões da ideia eram completamente diferentes. As associações que eu fiz são diferentes das que Martel faz.
Um náufrago num escaler diante de um jaguar, o que significaria aquilo para mim? Por que teria me ocorrido aquela imagem? E uma pergunta que pode se aplicar a qualquer obra de ficção e a qualquer sonho, qualquer fantasia, e que admite dois tipos de resposta em níveis diferentes. O mais profundo e, por consequente, mais misterioso. Diz que tais coisas se originam no inconsciente. São fantasias ligadas a traumas, cuja elaboração pode demandar muitas horas de van. O autor tipo de explicação é aquele que ocorre ao próprio autor. Para mim, o jaguar era a imagem de um poder absoluto e irracional, como foi o poder do nazismo, por exemplo, ou, numa escala bem menor, o poder da ditadura militar que se instalou no Brasil em 1964. Martel dá uma conotação diferente, religiosa, à imagem. E isto, presumo, deve ter reforçado nele a convicção de que não estava copiando, mas sim usando a ideia como ponto de partida. Seja como for, a história teve desdobramentos surpreendentes. Nos dias que seguiram, comecei a receber cartas, e-mails, telefonemas e, sobretudo, pedidos de entrevistas de vários órgãos da imprensa. Não sou um autor desconhecido, mas certamente nenhum dos meus livros teve a repercussão alcançada por esse, e nenhum esteve envolvido em tanta confusão. Confusão essa que começou com a divulgação extraoficial do resultado do prêmio num site da internet. Um fiasco, na expressão do jornal londrino The Guardian, de 26 de outubro, simultaneamente, vinha à luz a questão da ideia do livro. Em 27 de outubro, o próprio Ian Martel publicou no The Sunday Times de Londres um artigo que falava sobre o seu livro, e o meu. No domingo 3 de novembro, o Globo publicou em página inteira a matéria para a qual eu tinha sido entrevistado. A jornalista Daniela Neime lembrava: Max e os Felinos não é o primeiro romance brasileiro supostamente plagiado por um autor estrangeiro. Publicado em 1934, a sucessora de Carolina Nabuco gerou um debate literário quando Rebecca, da inglesa Daphne du Maurier, foi editado 4 anos depois. Rebecca, aliás, foi adaptado para o cinema por Alfred Hitchcock. 2 dias depois apareceu um outro artigo, vastamente difundido pelas agências internacionais, aquele escrito para o New York Times, pelo correspondente do jornal no Brasil, Larry Rutter, que me entrevistou por telefone. O título era Tiger in Lifeboat, Panther in a Lifeboat, a Furor Over a Novel. O tigre num bote, a pantera num bote, um escândalo sobre um romance. Depois de explicar aos leitores americanos como pronunciar meu nome, Monsieur Sclier, Rutter falava do sucedido, destacando que seu jornal jamais tinha publicado qualquer resenha de John Updike acerca de Max and the Cats. Também mencionava a reação da imprensa brasileira. A isto seguiu-se a reação de um órgão da imprensa canadense, o National Post. A matéria publicada no dia 7 de novembro levava como título New Chapter in a Nation's Rage Toward Canada. Um novo capítulo na raiva de uma nação, o Brasil contra o Canadá. E o subtítulo, usando a aliteração de que os anglo-saxões tanto gostam, era muito significativo. Beef Bombardier Books. O texto procurava associar a questão dos livros com os episódios da proibição da importação da carne brasileira pelo Canadá. O beef, supostamente por razões sanitárias, e a concorrência entre a brasileira Embraer e a canadense Bombardier para a venda de aviões. Ou seja, o assunto estava ultrapassando os limites da controvérsia literária e difundia-se cada vez mais, como constatei ao procurar descobrir na internet o noticiário a respeito. Entrei no Google, digitei 2 nomes, Ian Martel e Monsieur Sclier.
Fiquei estarrecido. Havia mais de 500 textos sobre o affair. E os pedidos de entrevistas continuavam. No dia 15, cheguei aos Estados Unidos, onde deveria dar uma palestra em Amherst, Massachusetts. Em minha passagem de menos de um dia por Nova York, fui entrevistado por 5 órgãos de imprensa. A pergunta que mais me faziam, e nos Estados Unidos faziam-me de forma insistente, dizia respeito a um processo judicial, algo para o qual eu não tinha a menor disposição. Não só porque demandaria tempo e energia, como também porque minha atitude não era, e nem nunca foi, litigante. Como mencionei antes, se ao tempo em que começou a escrever seu livro, Ian Martel tivesse entrado em contato comigo, dizendo que queria aproveitar a ideia, eu teria concordado e de bom grado. Ele não fez, o que pode ser considerado inadequado, mas ilegal. Eu relutava em ver a coisa dessa maneira, de modo que resolvi dar o assunto por encerrado. Para a decepção, não pude deixar de notar de algumas pessoas que gostariam de ver a briga continuar. Algumas conclusões se podem tirar desse episódio, para o qual o adjetivo bizarro me ocorreu desde o início. É de fato uma coisa muito estranha. Há nela uma discussão objetiva sobre o que vem a ser, afinal, plágio. Objetiva porque há evidentes repercussões práticas nesta época de marcas, patentes e direitos autorais, mas nem por isso fácil de resolver. Mesmo que princípios gerais sejam fixados, cada caso será um caso e exigirá uma decisão judicial ou não, independente. A outra questão diz respeito aos famosos 15 minutos de fama, de que falava Andy Warhol. Um livro chega ao noticiário de duas maneiras. Pode ser através de um artigo crítico ou de uma resenha. Mas se for dessa maneira, pode-se ter certeza de que a repercussão será limitada. Barulho mesmo faz o sucesso escândale, que, diga-se desde logo, não afasta o mérito literário. Escândalo provocaram livros como Madame Bovary, de Flaubert, Los Amours, de Zola, e Le Diable au Corpus, de Raymond Redguet, para ficarmos só na França, onde se originou a expressão. E qual é o mecanismo desse sucesso? E como se as pessoas dissessem, repetindo o Eclesiastes, há livros demais no mundo, acrescentando em seguida, dê-me um motivo para ler esse livro em particular. E quanto mais picante, mais controverso for o motivo, melhor. E tanto maior a possibilidade dos 15 minutos de fama. Por coincidência, na mesma época da discussão sobre os livros, estourou o escândalo Wona Rainer. A atriz tinha sido surpreendida roubando roupas de uma loja. Não menos surpreendente foi o artigo aparecido em um jornal americano dizendo que o julgamento seria benéfico para a carreira de uma atriz cujos últimos filmes, segundo o articulista, não haviam tido muito êxito. Pouco depois disso, um conhecido contou-me o sonho que tivera. Sonhara que a história do plágio havia sido combinada entre Ian Martel e eu, para mútua promoção. Um sonho inteiramente explicável na conjuntura em que vivemos. Livro depende de promoção, e a promoção depende, entre outras coisas, da visibilidade do autor. Isso explica o desaparecimento do pseudônimo, por exemplo. Explica as viagens coast to coast que os escritores americanos fazem, atravessando os Estados Unidos de uma ponta a outra para falarem de seus livros em palestras e programas de TV. É claro que qualquer coisa que chame a atenção para a obra, nestas circunstâncias, é bem-vinda. Nem todos os escritores aceitam essa injunção. Lembro Rubem Fonseca recusando-se a falar sobre sua obra de uma mesa redonda. O que tenho a dizer está nos meus livros, mas entre essa recusa e aceitação total, às vezes até entusiástica, há um gradiente de possibilidades no qual os escritores vão se situando conforme sua disponibilidade, conforme seu temperamento, conforme sua capacidade de comunicação. Parte disso corresponde ao papel do escritor como intelectual. As pessoas esperam que quem sabe escrever saiba também falar e tenha ideias a transmitir.
Importante é não fazer um investimento emocional nesta fama passageira. Importante é não tentar repetir os 15 minutos. Não há segundo ato nas vidas americanas, disse Scott Fitzgerald. E isso é um válido especialmente para arte e literatura. Depois que as cortinas do palco se fecham, elas não abrem mais. As pessoas que não acreditam ou não querem acreditar nisso entregam-se, não raro, às mais patéticas tentativas para fazer de novo brilhar sobre si os refletores do sucesso, que tem um grande efeito, aquecem o ego, e não existe entidade que deseje ser mais aquecida e massageada e acarinhada do que o ego. No passado, essa era uma exigência tímida, porque individualismo é uma coisa relativamente recente. Pode ter existido sempre, mas criou força com a modernidade e triunfa nesta época narcisística em que vivemos. O ego exige sucesso, mas como diz Clarice Lispector, numa carta a uma jovem que pretendia tornar-se escritora: quando você fizer sucesso, fique contentinha, mas não contentona. E é preciso ter sempre uma simples humildade, tanto na vida como na literatura. Contentinha, mas não contentona, em 4 palavras, Clarice disse tudo que não é de admirar em se tratando de uma grande escritora. É interessante, aliás, que tenha usado a expressão contente, mas não feliz. Não é a mesma coisa. Felicidade é uma coisa transcendente, imaterial. Contente é aquele que contém. Sua carência foi preenchida com elogios, com tapinhas nas costas. No Brasil temos a expressão o bloco dos contentes. Usa-se em geral para pessoas que, ligadas à administração pública, conseguem favores, privilégios, mordomias. O que as contenta vem de fora. Literatura não é fonte de contentamento, nem é coisa que possa ser feita pelo membro de um bloco. Ela é essencialmente um vício solitário. Isto não quer dizer que tenha de ser praticada numa isolada torre de marfim. A grande literatura inevitavelmente reflete o contexto social da época, mas o faz como um sismógrafo, cuja agulha desloca-se como resposta a movimentos profundos. Espero que isso tenha acontecido, ao menos em parte, ao menos em pequena parte, com uma história chamada Max e os Felinos. Todo o resto, francamente, não tem muita importância. Março de 2003.